se você para pensar, um adolescente, né? Um jovem, uma criança, que a gente sabe que está tendo casos cada vez mais precoces. Sim, Isso, sim. então, está diretamente relacionado. Porque sim. se você para pensar, um adolescente, ele não tem um estresse aparente. Mas o estresse dele, eu acho que é a cobrança com o outro também. Porque, porque como ele fica muito conectado, eu acho que essa cobrança, tipo, do outro... Também, junta né, tudo. Mas, tipo, assim, essa agressão, às vezes, da tela ao nosso cérebro, que a gente não entende como estresse. Exato. O adolescente tem várias questões. Primeiro, assim, o conceito de identidade, né? Antigamente, a gente não tinha tanta preocupação em formar a nossa identidade, né? Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele falava isso, que o livro dele chama Identidade. Então, assim, a gente herdava a identidade, ou seja, a cultura, a sociedade, a família, a igreja, o status, seja lá o que for, ela me dava um bloco ao qual eu me enxertava naquele bloco e ali eu não precisava ter tantas preocupações com tomadas de decisões, com escolhas, com rumos de vida. Ou seja, a vida ela tinha um trilho que seus pais diziam, segue esse trilho aqui, ó, que vai dar tudo certo. Né? Hoje, esse conceito, essa herança da identidade, ela foi totalmente pulverizada. Por isso que o livro dele chama Identidade Líquida. Ou seja, o adolescente, o jovem, ele vem herdando cada vez menos isso da cultura, da sociedade, do meio. Parece ser uma coisa boa. Quando eu viro para você e falo assim, você pode ser o que você quiser, você pode assumir o que você quiser, você pode criar o que você quiser, você pode seguir o seu destino, você pode decidir o que você quer da sua vida. Parece isso que é uma grande libertação. Mas na prática isso não é. Por quê? Porque isso acaba colocando uma pressão adicional que o jovem anteriormente ele não tinha. Ele amadurecia dentro desse bloco estruturado e lá um pouco mais tardio ele tinha essa questão. Ou seja, a vida ela era menos distópica, ela tinha menos alternativas. Era chato por um lado? Era. Castrava muito? Sim. Tirava a criatividade? Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a gente libertou demais, mas as pessoas não sabem. Então, se eu posso ser o que eu quiser, se eu posso decidir tudo, eu me sinto pressionado. Então, se eu não estou feliz e se o mundo me oferece, teoricamente, amplas possibilidades, o problema, então, está em quem? Está em mim. Então, eu sou incompetente, eu sou uma pessoa que não tem capacidade, ou se volta, né? Se você não traz para você, ou você volta numa questão do mecanismo externo. Né? Não, então, o sistema conspira contra mim, a direita, a esquerda, o centro, etc. E tal. Então, assim, vira também uma coisa quase que paranoica também. Se o problema não é comigo, então todos estão contra mim. Exatamente. Então, assim, isso é um grande problema hoje do nosso tempo. E aí se junta a tecnologia, e a tecnologia ela vem catalisar isso, né? Todo mundo faz sucesso, todo mundo tem bem-estar. Né? Entendi. E aí a gente tem tanta coisa interessante sobre adolescentes e jovens, por exemplo, a gente sabe que esse mecanismo de curtir ou não curtir, seguir ou não seguir, mas essa coisa da resposta muito rápida da rede social, eu faço um post e eu observo como é que foi a repercussão dele em 1 hora ou 2 horas. Isso tem condicionado as pessoas, os cérebros dos adolescentes, a querer ter uma resposta afetiva, comportamental mais rápida. Então, quando eles vão para a vida real, para o dia a dia, isso não é assim, né? Isso é uma coisa muito demorada, você não conquista. Então, a sensação de não só, né, como eu diria, exercer a linguagem, mas o sentimento, quando vai para o presencial, de rejeição, às vezes, de empatia, ele vem caindo. Entendi. Então, assim, se frustram aqui e se frustram mais fora ainda, né? Então, quando assim, vê que o aqui não se aplica ao mundo real. Então, assim, é muito multifatorial, né? Eu penso que, e isso não sou eu, né? Essa pulverização da identidade, essa pulverização que a gente chama que é o conceito de ancoragem, né? Antes eu colocava âncora e aquilo ali deixava meu barquinho mais ou menos sustentado. A gente tirou as âncoras todas, né? Entendi. E parece um discurso lindo, mas, na verdade, esse discurso não tem funcionado, porque se tem um tivesse monte funcionado... de barco perdido aí no mar. O pessoal está naufragando como nunca. Então, isso tem que gerar uma reflexão sobre que tipo de cultura a gente vai ter, né? Nem aquela hipercastração, nem aquela coisa que me enxertava um bloco e eu não tinha opção, mas também a gente precisa de herdar mais, né? A gente não pode romper esses laços sociais, a gente não pode romper tradições, a gente não pode romper estruturas familiares, a gente não pode perder isso, porque senão nós vamos gerar
uma geração de pessoas ainda mais doentes. A quantidade de gente que está mudando de escola porque aquela escola não se adequa à realidade do meu filho, por exemplo. Gente, Ana, a gente viveu isso. Não é a minha geração da Ana, é uma geração muito distante, assim, a nossa da Ana. Quase mas, assim, nada. Quase nada. Mas, assim, se você for pensar, assim, a gente não tinha essa opção de mudar da escola, porque a escola não parecia com a gente, não. Você ficava lá por bem, gente, por mal. Eu escolhi aquele ensino, sabe? Era uma coisa assim, não era assim? Hoje em dia, a escola não se adequa, meu filho tá triste, né? Por causa da escola, e na verdade é um todo, né? Não é o todo, é o todo, na verdade. É esse conceito, né, que a gente chama de atomização, né? A atomização é isso, a atomização é você tornar cada pessoa um ambiente único. E essa pessoa ela se sente na necessidade que todo o meio ambiente, todo o ecossistema se adapte a ela. Né? Então, a atomização ela busca a singularidade, né? Ela busca a particularidade, ela busca a jornada única. Né? Hoje é o chique, é isso. Né? Você tem que ser inédito, você tem que ser disruptivo, você tem que ser criativo, você tem que ser... E não é, assim, a maior parte das decisões da vida e tudo são coisas comuns, são coisas que nossos avós eles viveram com muito menos depressão, muito menos ansiedade, com muito menos uso de medicações para dormir, com muito mais saúde mental, sem esse tanto de informações, de conceitos, de pressões que a gente tem. Então, quando eu digo a pulverização da identidade, é isso, né? Esse conceito de atomização é exatamente isso. Você tenta jogar ali você pulveriza tudo, né? Então, vira uma cultura doida. E aí abre espaço, que a gente estava falando dessas tribos, né? Sempre existiram aceitas, etc. Mas isso era um fenômeno raro, né? Porque as pessoas enxertavam em ambientes sociais mais amplos, né? Quando você fala assim, a escola não tinha essa opção. Por quê? Você entrava na trilha, a escola, você tinha ali um norte, teu pai dizia assim, não, 90% das pessoas funcionam assim, e funcionava. Não tinha muito problema. Né? Quando você cria essa... Eu estava voltando atrás, o caráter de que eu sou exclusivo, de que eu posso escolher meu destino, que eu tenho que ser o que eu quiser, que eu tenho que ser adaptada, meus direitos, etc. e tal, aí, aparentemente, você potencializa e empodera esse sujeito, mas, na verdade, você surta ele, né? Você dá muita pressão por decidir em algo que não vai. E aí ele leva isso para casa. Chega o pai e fala, escola é um inferno, isso aqui não presta. E o que o pai faz? O pai, com razão, ele fala, não vou deixar meu filho no inferno. Ele vai trocando. Então, até ele perceber que esse processo ele é um processo do indivíduo e não da coletividade, a gente tem uma série de prejuízos, né?